Pense num tema que é sucesso e a gente se descabela. Eu não sei nem quando foi a última vez que meus filhos não tiveram virose. Gente, eu não gosto nem de falar quando eles estão assim um tempinho sem, porque quando a gente fala assim, nossa, faz tempo que ele não tem virose. Acabou. No outro dia já vai me aparecer gripado lá em casa, com o nariz escorrendo, com tosse, com tudo. E é por isso que, assim, esse tema, para mim, que sou mãe, tenho certeza que para você também, papai, mamãe, titia, titio, quem convive com criança, também vai ser importante. Porque a gente entender mais o que é uma virose e o que a gente pode fazer quando elas acontecem, a gente também entender a diferença entre correr para o hospital e não correr para o hospital e fazer alguma coisa dentro de casa, é fundamental para nossa sanidade mental, gente, de mãe. Não é verdade? Então, ver os nossos pitiquinhos doentes é realmente assim de alarmar o coração, de deixar o coraçãozinho do tamanho de uma ervilha. Então, por isso que eu trouxe uma expert, como sempre, uma expert no assunto, uma pediatra para falar aqui com a gente hoje à noite, que é a doutora Mariana. Muito obrigada, eu consegui trazer essa mulher aqui para falar comigo essa noite. Obrigada, doutora. Ô, Izzy, muito obrigada pelo convite. Já faz um tempinho, né, que era para eu estar aqui com você e eu tô vindo assim com todo o prazer do mundo. Muito obrigada pelo Que convite. maravilha! E eu preciso apresentar elas, mas antes eu quero te pedir, já começa a compartilhar, a curtir, ativa o sininho, porque você vê o quanto a gente se dedica em trazer informações relevantes sobre o desenvolvimento infantil, sobre as reabilitações, sobre os tratamentos possíveis. Então, assim, a gente procura os profissionais indicados por vocês e a gente procura os experts no assunto para estar aqui dividindo o seu conhecimento com a gente. Então, por isso que eu peço o seu apoio aí em casa para nos ajudar nesse engajamento, a compartilhar, a comentar, a curtir, né, para que seja realmente um sucesso e a gente empodere mais pessoas sobre o conhecimento e a teoria que a gente traz aqui no Pode Escutar, Pode Falar. E eu vou apresentar para vocês a doutora Mariana Pedrosa. A doutora Mariana é médica, pediatra, pós-graduada em atenção integral à saúde, psicologia clínica, fundadora da BMS Care, que é fototerapia para tratamento de icterícia neonatal em domicílio. Atua em consultório particular e sala de parto com assistência humanizada, né? Maravilhoso. E servidora pública na assistência ao recém-nascido cardiopata do HC, lá no Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Muito sensacional. Agora eu quero falar um pouquinho também do teu CPF. Eu tenho falado isso em quase todo o episódio, porque eu falo assim, que, doutora, a gente é um excelente profissional porque a gente tem uma base, não é verdade? E essa base é a nossa família, é o nosso sustento, é o que nos dá direcionamento e nos dá impulsionamento para que a gente realmente exerça a nossa profissão da melhor forma possível. Eu tenho certeza que você já era pediatra, mas a maternidade mudou ainda mais o teu olhar para as outras crianças, não é verdade? Então, olha só, além de ser uma serva de Deus, mamãe da Duda, fofa. Gente, a Duda é a melhor amiga da Maria Júlia na academia. A Maria Júlia chega na academia perguntando cadê a Duda e a Duda chega na academia procurando a Maria Júlia. Mas elas têm uma diferença de idade. Maria Júlia tem 2 anos. Quantos anos a Duda tem, doutora? 8 anos. 8 anos. E ela é uma fofa. Duda, um beijo pra você. A mamãe vai te mostrar isso pra te mostrar que a tia Issa te mandando um beijo daqui. E do Lucas, que é também outro fofo, fez karatê com meu filho um tempo, maravilhoso. E esposa do Jairo. Possui um Instagram, gente, maravilhoso, repleto de conteúdos que tiram as nossas dúvidas diárias. Então, você que está grávida, você que está com um recém-nascido, criança pequena em casa, corre para o Instagram da doutora Mariana Pedrosa, porque lá tá cheio de informações relevantes sobre o desenvolvimento dos nossos pequenos. Esse outro currículo também, viu? Maravilhoso. Parabéns, doutora. Obrigada, querida. É o mais importante, né? Nossa Eu família. tenho certeza disso. É o que Sim, faz realmente o nosso profissional se destacar cada vez mais, né? Ter o sim, diferencial humanizado que eu tenho certeza que você tem no seu verdade. consultório. E parabéns pelo Instagram também, viu? Tá Obrigada, querida. sensacional. Agora, olha só, antes de eu começar a fazer as perguntas sobre viroses para a doutora Mariana, eu preciso agradecer os nossos parceiros e patrocinadores que acreditaram desde o início nesse projeto, doutora, porque eu falo que a gente tem uma dedicação muito grande a ele e há um tempo que a gente precisa realmente
de um tempo para se dedicar a esse projeto. Então, ter pessoas que nos impulsionam, que acreditam nesse projeto junto com a gente, é fundamental. Então, por isso, doutora, eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores, né, que Sim. acreditam nesse projeto. Então, Clínica Audionorte Saúde, muito obrigada pela parceria de sempre, né? Lá você encontra otorrinolaringologista, infantil e adulto, exames, avaliação auditiva, tanto para as nossas crianças, tia Izzy que atende, viu? Tanto para as crianças quanto para os adultos, e reabilitação auditiva também, próteses implantáveis e não implantáveis como os aparelhos auditivos convencionais. Clínica Poligastro Saúde, lá o carro-chefe é endoscopia, colonoscopia, tanto para criança quanto adulto também. E claro, tem muitas outras especialidades, inclusive gastropediatra também, lá na Poligastro você encontra. Rapidez de agendamento, uma equipe focada em te trazer conforto e rapidez nesse atendimento também. E não só isso, principalmente segurança. Lá você tem especialistas, né, em cada área, e anestesistas para cada procedimento, né, para que realmente a segurança seja ali o alto, né, principal do teu atendimento na Poligastro. Tomografia computadorizada também, tanto infantil quanto adulto. Então, Poligastro, eu quero parabenizar vocês e toda a equipe por esse trabalho diferenciado que vocês trazem para a nossa cidade. É uma clínica de referência no segmento e, claro, em muitas outras áreas que hoje em dia a Poligastro tem, ó, todas essas especialidades para oferecer aí para os nossos pacientes. Muito bom contar com vocês. Lenoca Confeitaria, doutora, a gente vai se deliciar. Eu falo que as noites são bem mais doces no nosso Pode Escutar, Pode Falar, porque nós temos Lenoca que manda sempre essas doçuras para nos alegrar aqui. Eu fico aqui enlouquecida para já comer alguma coisa, mas eu fico com medo de ter bolo no dente depois, mas logo depois a gente vai se deliciar aqui com esse bolo. Lenoca, bolo no pote, bolo de Lenoca, sem dúvida. E ó, Dia das Mães tá chegando aí, Lenoca tá com uma promoção e tá com um kit de presente Dia das Mães. Jairo, presta atenção na mamãe aí da Duda e do Lucas, né, amor? Presta atenção. Lenoca tá com uma promoção. Diz que você ouviu aqui no Pode Escutar, Pode Falar e tem desconto, viu, gente? Então corre se você ainda não prestou atenção no presente da mamãe. A minha também, né? Mamãe, calma, tá? A É um carinha negócio tá muito boa, viu, bem, Izzy? tá, uma O cheirinho tá delícia, maravilhoso, uma muito delícia. bom. E Festa Escova, eu falo que lá o meu tempo vale muito. Então, a produção Festa Escova é maravilhosa. E lá tem a Festa Escovinha também. Quando a Maria Júlia tiver cabelo, vai cortar lá. O João corta o cabelinho lá, com certeza. Então, parabéns também, Festa Escova, Festa Escovinha, por esse trabalho incrível e pela rapidez também de atendimento. Muito bom. Obrigada, gente. Vamos começar, doutora Mariana. Tenho muita pergunta aqui para ti, porque assim, eu escrevi mesmo assim essas perguntas como mãe, dúvida de mãe, né? E agonia de mãe também, né? Porque quando a gente olha assim, putz, que virose é essa, né? O que que é isso? Então, às vezes a gente já fica ali se pegando com um monte de dúvida, né? E meu marido é médico, mas não é pediatra, meu amigo. Ainda mais dos filhos. Olhou pro filho e falou assim: eita, liga pra pediatra. Liga pra pediatra, vê o que que a gente faz, né? E é isso. Então vamos lá, doutora. Então, assim, a gente precisa começar entendendo o que que é uma virose. Então, a minha primeira pergunta é essa, doutora: o que é uma virose? Então, Isis, assim, só para começar, para deixar as mamães mais tranquilas, a criança adoece muito mais que o adulto, porque o sistema imunológico dela ainda está em desenvolvimento, ainda está É. imaturo. Então, é natural que a criança adoeça muito mais. E quando nosso filho adoece, a gente sempre se culpa, né? Ah, eu não cuidei direito, eu não fiz uma boa alimentação, e você pode fazer tudo perfeito, seu filho vai adoecer. Porque ele precisa ter contato com os germes, produzir anticorpos para que ele consiga Perfeito. responder, combater de uma forma mais eficaz e acabar adoecendo menos com o passar dos anos. Então, as viroses são doenças causadas por vírus. Tá. Então, existem muitas doenças causadas por vírus e a gente vai destrinchar um pouquinho, mas viroses são doenças causadas por vírus. Perfeito, doutora. E quais são as viroses mais comuns, assim, na infância? Então, assim, em primeiro lugar, indiscutível, são as viroses respiratórias, né? As viroses gastrointestinais são muito comuns e também algumas viroses que podem causar lesões de pele. Perfeito. E a diferença, porque assim, é uma das, nossa, das principais dúvidas, eu acredito que de todo mundo, qual é a diferença entre uma infecção viral, que é essa por vírus, e uma infecção bacteriana?
Como é que a gente olha e fala assim, essa daqui é bacteriana, essa é viral. Qual é a principal diferença entre elas, doutora? Então, isso é um desafio até para nós, pediatras, porque depende de vários fatores. Então, por exemplo, se uma criança chega no consultório com tosse, Sim. coriza, febre, cefaleia, num primeiro momento, a mãe já chega falando, doutora, meu filho está gripado. Só que muitas vezes não é uma gripe, é um Uhum. resfriado. Tá. Né? E muitas vezes não é uma virose, já é um processo bacteriano. Então, a gente precisa consultar essa criança. Por isso que eu sempre falo no meu Instagram, eu não posso consultar por redes sociais. Eu preciso Sim. sentar com essa mãe, coletar toda a história de contatos com pessoas doentes, como desenvolveu essa doença, os sintomas, o tempo de doença. Então, assim, o exame físico é importantíssimo, mas a história clínica nos ajuda muito a diferenciar se é vírus ou se é bactéria. Mas para a gente ter certeza, existem exames que podem confirmar. Um simples hemograma a gente já Hemograma. consegue, né? Tá. Mas a história clínica, eu sempre falo, se você fizer uma boa anamnese, se você tiver uma boa conversa com essa mãe, procurar saber os sintomas direitinho, o tempo de evolução. Ah, é febre, mas quantos graus? Quantas vezes ao dia? A persistência da tosse é esporádica? Tem secreção? É tosse seca? Então, a história clínica, ou seja, o curso da doença, muitas vezes nos mostra se é viral ou bacteriano, sem necessidade, na maioria das vezes, de fazer um exame específico, como um raio-x ou um hemograma, um exame de sangue. Perfeito, perfeito. Então, a história clínica conta muito, né? Quanto Importantíssimo. mais dados a gente tiver e a gente te levar nessa consulta, é Sim, mais importante, né? sim, Que bom. sim. Então, é assim que é feito o diagnóstico, né, doutora? É na consulta clínica presencial, Sim, né? Para a gente precisa. entender o que está acontecendo ali. E aí, Izzy, assim, sem Uhum. querer te interromper, já interrompendo, Sim. a gente precisa ter muito cuidado com os grupos de WhatsApp, né? Eu não sou contra, pelo contrário, eu Uhum. sou super a favor que os grupos existam, porque uma mãe acalma a outra, uma É mãe ajuda a verdade. outra, mas você não pode de jeito algum falar assim, ah, seu filho está com os mesmos sintomas que o meu, É então dá isso. esse remédio para ele, porque pro meu Morro filho de medo, doutora. funcionou, né? É, Isso até é perigoso, é. porque existem milhões de vírus que podem causar várias viroses. Por exemplo, a gripe, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Uhum. Existem mais de 1000 vírus que podem causar gripe. E aí, seu filho pode estar com uma virose, meu filho pode estar com outra. O organismo do seu filho pode responder de uma forma, o meu de outra. Então, de forma alguma, você deve medicar o seu filho se baseando no filho da outra. Então, o certo mesmo é você levar no pediatra para ser Uhum. examinado, consultado, para a gente chegar num diagnóstico mais preciso e num tratamento mais adequado. Sem dúvida. Alguns sintomas podem realmente ser similares, né, Muito para uma parecidos. outra criança Sim, ou até mesmo de uma outra doença viral, né? E aí a sim, gente acaba nessa nossa rede de apoio, né, que é uma rede de apoio de fato, sim, a sim. gente acaba colocando tudo que a criança está ali vivenciando, mas pelo amor de Deus, eu morro de medo disso daí. Ah, meu filho tomou isso, tomou aquilo. Não, de fato a gente precisa Ter realmente cuidado. ter bastante cuidado. Agora, as viroses são transmitidas pelo ar, é isso, doutora? Como é? Também, também. Principalmente as viroses respiratórias, elas são transmitidas pelo ar, sim, através de gotículas que a gente acaba eliminando pelo nariz, pela boca. Então, no espirro, numa tosse, numa fala mais assim, incisiva, você elimina gotículas e se essa pessoa tiver contato com essas gotículas, ou seja, no ar, você acaba Uhum. contraindo. Mas objetos também, né? Quem tá com virose, gripado, resfriado, geralmente Sim. coça o nariz, esfrega o olho. Aperta a mão do outro. Dá um abraço, um beijinho, pega Sim. na maçaneta da Imagina a porta, né? criança, né, doutora? Imagina a Ah, eles se criança. abraçam, Ah, eles né? se Da abraçam, escola. pega. Ah, é Teve um, uma di- graça. teve um dia que meu filho falou assim: mãe, o meu amiguinho, não vou citar o nome, claro, Sim. tava escorrendo um negócio do nariz dele, ele só fez assim, e depois a gente foi lá pra quadra brincar. Eu falei: ai, que ótimo, se abraçaram, né? Um catava do outro, mas Que enfim. maravilha. Então, o contágio é muito fácil. As viroses são altamente contagiosas, o contágio é muito facilitado. Não, esses dias, na saída, Maria Júlia sai primeiro que o João. Sim, Então fica ali na frente, a gente fica ali esperando. brincando com outras crianças enquanto eu espero da hora do João sair, né? E aí, quando eu vi, ela tem um apitozinho no guarda-chuva, esses dias de chuva que a gente tá vivendo, Sim, então a gente, precisa, né, né? tá Sim, sempre ali. importante. E aí, quando eu vi, tava rolando o apito aqui, ó. Aí vem pra outra criança. Aí eu falei, meu Deus, esse Anticorpos, apito! imunidade. Maravilhoso. Fora uma vez eu vi o iogurte aqui, ó. Tomou, a amiguinha tomou junto também. Eu falei,
vamos lá, né? Eles Vamos, compartilham segue, tudo. segue a vida. Maravilhoso. Então, assim, é muito fácil de ser transmitida. Muito, muito fácil. Você não precisa nem encostar na pessoa. Basta você estar no mesmo ambiente, um elevador, né? Se É, o alguém espirrar no elevador. elevador, você Uhum. inspira todo aquele ar contaminado. Perfeito. É engraçado, doutora Mariana, que assim, a gente viveu o coronavírus, Sim. né? A gente viveu essa Sim. época de pandemia aí que foi realmente extremamente preocupante. Imagina Difícil. para ti, que é pediatra, né? Com Sim. tantas crianças aí, ainda bem que não era um grupo de risco, mas enfim, Graças a né? Deus, sim. Mas Mas eram foi uma. transmissores e potencial, né? Exatamente, era um Levavam para transmissor, casa. exatamente. Sim. Então, assim, eu imaginei de verdade que mesmo que essa pandemia passou, mas que todo mundo tivesse entendido um pouco mais da importância da máscara. Sim. Não é verdade? Eu Sim. jurava que hoje eu estaria vivendo um pouquinho mais de ver Consciência. comum, de ver e de ser comum que as pessoas estivessem andando com máscara. Porque existem ciclos de viroses, que é a minha próxima pergunta para ti. Sim. Então, assim, a gente está vivendo, tá uma epidemia agora aqui, um surto dessa virose. E aí eu tô com essa virose, então eu sei que ela é transmitida de forma muito fácil, e então eu vou usar máscara porque eu não posso deixar de ir no supermercado, eu Sim. não posso deixar de ir em tal lugar. Então, de usar a máscara, e a gente não vê isso, Não. né, doutora? Não. Pelo contrário, né? Até um egoísmo. Uhum. Porque eu tô bem, mas aí não tem problema eu sair, Sim. mas o outro que pega a mesma virose que você tem, Uhum. ele pode evoluir com uma pneumonia, pode Sim. ser internado. Então, a gente tem que ser mais, assim, compartilhar mesmo da preocupação com o outro. Você está certíssima. Sem dúvida. Gripou, resfriou, evita sair de casa. Não dá, precisa ir ao supermercado fazer compras para casa, então coloca a máscara. Coloca a máscara, Mas, né? infelizmente, essa consciência eu não percebo ainda É, por não, eu aqui. também. Eu achei que justamente sim, fosse ser comum atualmente, mas de fato não é, é uma realidade que a gente sim. vivencia, né? Infelizmente, Infelizmente. Vamos lá. Eu também trabalho com criança, eu não vou atender. Eu já fecho a minha agenda, né? Não Sim. vou atender. E meus filhos também só voltam para a escola, né? Quando eu vejo que tem algo seguro, que é uma das minhas perguntas. Quando é que eu Sim. sei que é seguro meu filho voltar para a escola, né? Porque aqui, qual é o ciclo de uma virose, doutora Mariana? Então, em média, as viroses podem durar de 2 até 10 dias. Isso Uhum. depende muito do tipo de vírus contraído, depende muito da imunidade do indivíduo naquele momento. Os adultos respondem mais rápido, né? Eles conseguem combater os vírus mais rápido. Eu sempre falo, diariamente nós temos contato com milhões de bichinhos, bactérias, fungos, vírus, protozoários. E por que que a gente não vive doente? Eu trabalho em UTI, então, assim, eu tô tendo contato o tempo todo com paciente de alta complexidade, paciente grave. E por que que eu não vivo doente? Porque eu já tive contato com muitos pacientes, já produzi anticorpo e já o meu organismo consegue responder a ponto de eu nem perceber que eu tive contato, porque eu não tive sintoma nenhum, né? Perfeito. Então, o adulto geralmente recupera mais rápido. 2, 3 dias tá tudo bem. E nós que somos mães, principalmente, né? A gente faz de conta, Opa! a gente abstrai a doença, porque a gente não pode Exatamente. adoecer, a gente tem uma família para cuidar, Tem que né? levantar da cama. Faz de conta que não tá acontecendo nada. Sim. Isso tá errado, tá, gente? A gente precisa se cuidar também para poder cuidar da nossa Já foi família, tema né? aqui, já foi tema aqui. Então, assim, mas a criança, ela costuma demorar um pouquinho mais para responder pela imaturidade que a gente falou no começo. Então, em média, uma semana. Uma semana. 5 dias, 7 dias, em média, é o período que costuma durar um ciclo de virose. Tá. Sim. Então, se eu vejo que meu filho tá com uma virose, depois de uma semana eu vejo que ele tá bem, pode ser mais seguro ele voltar para a escola, por exemplo, né? Pode. Teoricamente, até o 5º dia de sintomas, a gente ainda transmite o vírus. Depois disso, não transmite mais. Então, se for pro finalzinho da semana e já tiver com os sintomas todos bem melhores, né? Sem febre, a criança não tá prostrada, ela tá ativa, conseguindo se alimentar, conseguindo brincar, enfim, né? Você vê que, de um modo geral, ela tá bem, você pode encaminhar para a escola, sim. Perfeito. E doutora, você falou logo aqui no início, né, que é uma gripe, mas na verdade é um resfriado. E o mais comum são as viroses, né, respiratórias. Sim, sim. Então, vamos começar diferenciando, né, os Sim. sintomas, os sinais da gripe e de um resfriado, que é para a gente poder também saber diferenciar os dois. Então, Isis, as pessoas me perguntam muito, eu acho que foi até uma pergunta, né, que a gente já tinha conversado, se resfriado comum é a mesma coisa que gripe. Sim. Se um resfriado evolui para uma gripe. Não é. Resfriado é uma doença e gripe é outro. Os resfriados são causados por rinovírus e para-influenza. Tá. Já a gripe é causada por outro tipo de
vírus, Uhum. que é o vírus influenza. Então, assim, os sintomas do resfriado são muito parecidos com os sintomas da gripe, mas costumam ser sintomas mais brandos, Tá. mais leves. Essa criança não chega até febre, ela fica febril, é uma coriza bem alina, bem clarinha. Ela pode tossir, mas é uma tosse, assim, bem esporádica. Você vê que os Uhum. sintomas são muito parecidos com o da gripe, mas são sintomas mais leves, mais brandos. A criança não chega a ficar prostrada. Então, assim, é muito parecido, É, né? é. Mas são doenças diferentes causadas por vírus diferentes. Agora, nada impede que esse resfriado se torne uma gripe. Tá. Não é que uma doença vai se transformar em outra, não é isso. É porque o resfriado baixa, qualquer A doença baixa a imunidade. nossa imunidade. E quando a Verdade. imunidade baixa, né, outros Uhum. vírus podem, por exemplo, eu atendi uma criança uma vez que nós solicitamos o painel viral e ela estava com 4 vírus ao mesmo tempo. Então, não é porque Nossa. você está cometida de um vírus, você não pode contrair Uhum. outro, né? E aí o sistema imunológico fica mais fraquinho, a imunidade cai, e aí essa criança pode Mais evoluir com uma propício, infecção né? por vírus influenza, que é o vírus da gripe. Então, ela pode sair de um resfriado e logo em seguida pegar uma gripe. Entendi. Então, essa é a diferença entre os dois e Sim. são os mais comuns mesmo, São né, os mais doutora? comuns, sim. E realmente, assim, H1N1, parece que ela não sai, né? Ela tá o tempo todo circulando, ela vai e volta, ela vai e volta. É. Eu achava que era algo assim, tipo, é mais do inverno, mas não é, né, doutora? Não, é o ano inteiro. O que que acontece? No período chuvoso, no inverno, no período que fica mais Uhum. friozinho, é um período assim, muito propício para que o vírus se propague, para que ele se Perfeito. torne mais infeccioso, mais potente. Por isso que no Uhum. período do inverno a gente acaba vendo pessoas mais acometidas, né, dos quadros virais respiratórios. Mas as crianças são o ano inteiro, né? Tanto é que a gente estuda que é esperado que uma criança de até 5 anos de idade tenha de 10 a 12 episódios De 10 a virais 12, 10 a por 12. ano. Aham. Ou seja, todo mês, gente, 12 meses, 12 vírus, 12 vírus de gripe. E aí, o que que acontece? Assim, graças a Deus, nós temos ISES na rede pública e na rede particular, vacina contra a gripe. Só Uhum. que, assim, a vacina que tem no SUS, que é a contra a influenza, o vírus da influenza, é trivalente e a do particular é quadrivalente. Então, nós Uhum. temos contra 4 subtipos da influenza A, 2 da influenza A e 2 da influenza B. Da influenza A, sempre a gente tem uma vacina contra o H1N1 e contra H3N2. Mas do vírus influenza B, a gente precisa ver as cepas do ano anterior para Sim. poder fazer a vacina do ano seguinte. Por isso que a vacina tem que ser anual, porque o vírus é mutante. Então, a gente precisa estar sempre renovando essa vacina conforme o vírus mais acometido no ano anterior, para que a gente consiga se vacinar. E aí, isso é uma pergunta que eu recebo muito no consultório. Se meu filho Uhum. tomou vacina para gripe, por que que Como ele é que ele vai gripou? gripar, Porque existem né? milhares de vírus que podem causar gripe. Né? E a gente fala muito da gripe porque o resfriado é um quadro mais leve, né? É Sim. mais tranquilo, não tem risco de complicação. A gripe, sim, né? Tem pessoas que morrem de gripe, a gente sabe disso. A Com Covid é uma certeza, gripe, né? Covid é isso, é. Então, assim, o que que acontece? Se a gente tomar vacina contra o vírus da influenza, a gente está protegido contra ele, ou se a gente, se for acometido, tende a não agravar com quadros Uhum. que levam à internação, a UTI, mas todos os outros vírus estão descobertos. Então, Ou por isso que a gente seja, toma a vacina da gripe e acaba gripando. só para amenizar um pouquinho, né? Sim, sim. Ao invés de ser 20, é 12, né? 24, 12 só, gente. Então, assim, vamos vacinar as nossas É crianças aí, importante, muito né? importante, sim. Agora, em relação ao nosso clima, eu acredito que em todo o Brasil existe uma época, e a gente sabe que é essa época de mais chuva, né? Que o vírus da dengue, por exemplo, ele fica realmente ali mais comum de se ver, né? E é um vírus que realmente assusta, doutora, né? A gente fica ali Sim. realmente ressaltado com alguns sintomas, com o que ele traz, porque é pesado para um adulto, né? Muito. Viver ali o ciclo da dengue. Imagina uma criança, né? E a gente sabe que um risco é grande também ali, porque a gente sabe que são 3 tipos de dengue, ou 2, 4. 4 tipos, ou 4. 4 tipos de dengue. Então, assim, a minha próxima pergunta é essa, até para a gente entender os sintomas da dengue, para que de imediato a gente possa procurar ajuda e não demore nessa procura de ajuda, né? Explica um pouquinho para a gente sobre a dengue, doutora. Os sintomas da dengue, eles são muito parecidos, às vezes eles se confundem com os sintomas de uma gripe, Pois né? é. No começo do ano aqui em Belém nós tivemos surto ao mesmo tempo de rotavírus, de Uhum. gripe, de meningite e de dengue.
Tá. E aí, em algum momento, esses sintomas se confundem, Uhum. porque a criança gripada pode ter diarreia, a criança com dengue pode ter diarreia, a criança com rotavírus, né, o principal sintoma é diarreia, É. e também a criança com meningite pode ter diarreia, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo para as mães ficarem tranquilas, é, dengue não dá sintoma respiratório, de Ó. tosse, catarro. Uhum. Então, eu recebi muitas crianças no consultório que me falavam, doutora, ela tá com dengue. Ela tá com dengue porque meu marido atestou dengue, ela tá com dengue. E a gente vai examinando, vai conversando. Não, a garganta tá inflamada, tem sintoma gripal, a gente já descarta a gripe, a dengue. Porém, eu atendi uma paciente no meu consultório que ela estava gripada e com dengue. Ó, ou seja, E aí ela desesperador. estava com todos os sintomas gripais, estava com a garganta inflamada, só que a irmã e o pai estavam com dengue. Ou seja, tinha um foco ali provável na casa. Eu falei assim, não, vamos fazer a sorologia para dengue, porque uma coisa não Uhum. descarta a outra, e ela estava também com dengue. E aí eu tive muito cuidado em medicar, porque não é qualquer medicamento que a criança com dengue pode Perfeito, tomar, né? perfeito. Anti-inflamatório, por exemplo, não deve, né? Uhum. Então, a dengue, ela costuma dar febre, dor no corpo, mal-estar. Depois, não precisa ser no começo, podem surgir pintinhas pelo corpo. Só que a criança muito pequena, ela não consegue te relatar que ela está com dor de É cabeça, verdade. Ela que ela tá com está dor com no dor, corpo. está com dor nos olhos, né? Com dor Aham. nas articulações, que são coisas que fazem a gente pensar muito numa dengue. Então, a Sim. gente precisa coletar a história clínica. Volta de novo àquela questão que a gente Uhum. conversou. Uma boa anamnese, uma boa conversa com essa mãe, Uhum. toda a epidemiologia, você saiu de casa, teve contato, tem alguém com os mesmos sintomas em casa, faz a gente chegar num diagnóstico mais preciso. E claro, fazendo o exame físico, muitas vezes a gente precisa sim de um exame laboratorial para confirmar. Por exemplo, a sorologia da dengue é importantíssima. A gente precisa fazer até para acompanhar se for uma pessoa que tem alguma comorbidade, para evitar complicações, né? Para Uhum. tentar limitar. Doutora, então a dengue, por exemplo, uma criança, estou imaginando uma criança muito pequena que não sabe qualificar como está se sentindo. Mas se ela tiver com esses sintomas, certeza que é uma criança que vai estar prostrada, Prostrada, né? irritada, Irritada. chorosa, Uhum. com dificuldade para se alimentar. Se Uhum. for um bebê, assim, muito pequenininho, abaixo de 2 anos de idade, bebê, né? Ele tem dificuldade para mamar. E Uhum. aí, como é que a gente vai saber se é possível uma dengue? Sim, a história clínica. Tem casos na minha família com dengue. Lá no meu bairro, muita gente está com dengue. Então, vamos investigar. Exato. E Né? logo, né? Sim, sim, porque é uma doença que no adulto, Izzy, a dengue, ela costuma ser, os sintomas vão evoluindo de forma gradativa. No bebê, não. Já, o primeiro sintoma já pode ser um sintoma de gravidade. Uhum. Então, assim, o ideal, a gente sabe que o sistema público é muito difícil aqui no Brasil, nem todo mundo consegue com facilidade um pediatra no SUS, mas o ideal é assim, você está com dúvida, faz contato com seu pediatra, muitas vezes a gente orienta pelo telefone, assim, mas tem Uhum. situações que a gente precisa que traga ao consultório para que a gente examine e faça as coisas com a máxima segurança possível. Uhum. Eu digo isso é para o seu bebê, para você e para mim a segurança. Né? Então, o Perfeito. ideal mesmo é consultar. Na dúvida, consulta. É melhor, sei lá, no consultório, o pediatra fala assim, tá tudo bem. É um Uhum. resfriado comum do que ser uma dengue ou uma meningite e você acabar perdendo tempo no diagnóstico, no tratamento. Perfeito. E a dengue hemorrágica, doutora, que é outra assim que falou dengue hemorrágica, acabou. Já tô me tremendo todinha, né? Porque assim, já tivemos uma perda na família de uma Sim, criança de 3 anos de idade no interior por conta de uma dengue hemorrágica, sim, que foi mal diagnosticada no posto de saúde, e essa criança voltou para casa e evoluiu para óbito. Não sim. é assim, é muito sério. Né? O que você tem para orientar sobre essa questão da dengue hemorrágica, doutora? Os sangramentos, né? O que chama mais atenção. E não precisa ser aquelas placas vermelhas pelo corpo. Às vezes, na hora de escovar o dente, sangrou um pouquinho a gengiva. Ah, foi um trauma da escova? Não sei. Na dúvida, vamos consultar o médico, né? Sim. Sair um pouquinho de sangue da narina, ver a cor da urina, ver a cor das fezes, tossiu, escarrou algum tipo de sangue. E, claro, as pintinhas, né, pelo corpo. Uhum. A dengue, ela não tem uma mancha específica na pele, ela não tem um tipo específico de lesão. Pode ter vários formatos de lesão da pele que pode fazer a gente pensar numa dengue hemorrágica. Mas, assim, como a gente já havia conversado, né? Nem sempre a criança vai progredindo de forma lenta. Às vezes, o primeiro sintoma já é um sintoma de gravidade. Perfeito. E não quer dizer que ela pegou aqui uma dengue que não vai pegar de novo, porque tem esses 4 tipos, é isso, doutora? Sim, quando você contrai um tipo, teoricamente você não vai mais contraí-lo novamente, mas tem os Uhum. outros 3 para você contrair.
Então, tipo, se você contrair um vírus, um sorotipo, você fica mais ou menos 3 meses imune para não pegar os outros. Uhum. Mas depois você tá, tipo, assim, com organismo livre para pegar os outros tipos, os outros sorotipos. Nós temos hoje vacina, graças a Isso que eu ia Deus, te né? perguntar. E a Sim, vacina, é né? uma vacina nova, mas que já foi Sim, amplamente testada. sim. Na rede particular, a gente consegue fazer essa vacina para crianças a partir de 4 anos de idade até 59 A anos. partir de 4 anos. Ainda não foi testada e liberada para crianças muito pequenas e nem para os nossos idosos, só de 4 a 59 anos de idade. E no SUS eles estavam liberando para ali para adolescentes, e tal, mas parece que sobrou bastante vacina, eles estão chamando mais o pessoal, Menores. ampliaram, né, assim, mais o público para fazer a vacina. Eu acho importante, Izzy, porque esse ano nós Eu percebemos assim também. muitos casos de dengue com muita gravidade, que não era Uhum. o que a gente vinha percebendo nos anos anteriores, né? Eu acredito sinceramente que a questão da Covid-19 deve ter modificado um pouco o nosso sistema imunológico, a ponto de que as doenças parece que elas estão mais agressivas, né? Uhum. No começo do ano, aqui em Belém, eu sempre atendi criança gripada, criança resfriada, com rotavirose, por exemplo, mas hoje eu atendo famílias. Os pais chegam no consultório, todo mundo gripado, todo mundo prostrado, não é só a criança, os pais também estão, E é verdade. né? Então Eu parece falo que por mim também, né? sim, Recentemente eu tive todas essas, menos a dengue, graças a Deus que a gente continue assim, sim. mas o rotavírus, Deus o livre, eu sofri horrores. H1N1 logo em seguida, né? Então foi assim uma coisa de louco, porque eu também fazia tempos que eu não ficava doente da forma como eu tenho ficado. E Tem você razão tem, na tua e fala. você tem cuidado, você cuida de Sim, crianças, e as cuido de crianças não crianças, vão cuido dos meus saudáveis sempre para o filhos. seu consultório, É, né? exatamente. Né? Mas É, importantíssima a tua fala. O que sim, será que mudou no nosso organismo? Né? Até porque, assim, a dengue, por exemplo, é algo que é sempre colocado até na televisão, de falar da importância, de se cuidar, de não ter água parada, prevenção, da né? prevenção, Sim, né? Que é justamente para que esse mosquito não faça essa transmissão e sim. não nasça, né? Não venha realmente ali, porque eu deixei minha plantinha ali, chove pra caramba em Belém. E Então, assim, deixa lá, é né? algo É, de alerta, de preventivo, estão sempre falando, e eu sim. acho que, né, a população tá Sabe? melhorando também, mas a Sim. não ser que, assim, atualmente a nossa cidade também passa por um caos É de acúmulo de lixo para tudo quanto é lado e verdade. poça de água, então Deus o livre, né? Verdade. Mas é uma outra pauta essa, né? Sim. Mas vamos lá. E doutora, você falou do rotavírus. E os sintomas do rotavírus, né? Porque todos esses que você falou realmente pode vir a diarreia, né? Sim. Pode ser Sim. um dos sintomas ali, porque realmente mexe com a flora intestinal dessa Sim. criança, né? A Sim. imunidade baixa, a flora intestinal também pode ficar ali Sofre. bagunçadinha. Sofre, né? Mas e os sintomas e sinais do rotavírus, doutora? Então, o rotavírus, falando mais uma vez das vacinas, né? Porque o Sim, pediatra tem bate muito também. nessa tecla, Não, né? e Que a tem mesmo, é importância, importante. se É. você pode prevenir, não é, Izzy? Eu acho não, vale a Sem pena, você dúvida, precisa sem fazer, né? dúvida. E não tem desculpa para dizer, não tenho dinheiro para pagar na rede particular, porque o Tem, nosso SUS tem vacina para é, muita coisa. E eu sempre falo, as vacinas do SUS são maravilhosas. sim, A gente exporta a vacina, né? Claro que se você tem vacinas mais completas no particular, a gente pode complementar com as vacinas mais completas do particular, que a gente vai falar também um pouquinho sobre elas. Mas assim, o rotavírus tem vacina, tem prevenção, mas cai naquela questão também. Eu posso vacinar meu filho contra o rotavírus e ainda assim que ele venha contrair. Mas os sintomas costumam ser mais leves. Então, de um modo geral, é a diarreia, né? Que costuma ser uma diarreia mais agressiva. Não é aquela diarreia só, amoleceu um pouquinho as fezes do meu filho, não, é diarreia líquida mesmo, é com sim. um odor mais forte, muito mais Uhum, frequente, febre alta, vômito, isso costuma deixar a criança mais prostrada. sim, Não é raro a gente internar uma criança com rotavírus e falar assim: o que que você vai fazer? Não é só um vírus? Vírus não trata com antibiótico, né? Não, mas a gente vai dar o suporte para essa criança. A criança não consegue se alimentar em casa. Tudo que chega no estômago volta, né? Tomou um pouquinho de água, já está evacuando. Então a gente acaba internando para dar um suporte para essa criança não desidratar e não perfeito, desnutrir. Né? Então, para perfeito. você ver como a gente muitas vezes precisa internar, porque a rotavírus costuma ser uma infecção viral intestinal grave. É, não, Sim, sim, eu sofri, sim, o João também passou ali um bom tempo, que eu também ficava o tempo inteiro seguindo as orientações da pediatra, sim. para que ele não desidratasse, né? O bichinho é tão É um desafio, magrinho né? já, doutora, Desafio, né? é muito um desafio, Sim, porque realmente a água ele já nem segurava. Então, assim, tinha que beber o tempo todo líquido para ajudar. Inclusive, uma das formas de melhorar, né, é bebendo água, né, doutora? De todas essas viroses que a gente falou até o momento, a hidratação ainda é
a melhor forma ali de Sim, tentar amenizar os sim. sintomas. A hidratação com água, né? Você pode tomar Uhum. sucos, chás, água Água de de coco, coco. suco natural, né? Sempre Sem frisando, suco açúcar. natural na medida do possível. Mas a água, de modo geral, com certeza. A água, ela purifica, ela faz seu organismo funcionar de uma forma mais adequada. Então, assim, a água sempre é a base do tratamento de qualquer doença, assim como o repouso. Né? Não Perfeito. adianta você tomar o melhor remédio do mundo se você não para repousar. Seu É, corpo precisa recuperar as energias, ele precisa recuperar, então você precisa para todos, né? Para uhum. qualquer doença, a base é repouso e água. É perfeito. É que as mães são abençoadas por Deus, porque a gente não Sim, para. Eu verdade. repouso aí pra, Nós somos a né? coluna da nossa casa. É, o repouso. Sim. Deus falou assim: não, tô cuidando de ti aqui. Com certeza. E, doutora, uma outra coisa que me preocupou muito é que recentemente eu soube que aumentaram os casos de meningite, né? Que também tem vacina, Sim, não é isso, doutora? Mas eu queria entender um pouquinho mais a sobre a meningite, meningite, né? porque tem a viral, tem a bacteriana, né? Mas a mais comum é a viral, Sim, sim, né? graças a Deus, que elas costumam Sim. ser menos fatais, menos letais. A meningite, o que que é? É uma infecção das meninges. As meninges, elas recobrem todo o sistema nervoso central, que vai desde o cérebro até a medula espinhal. Então, Uhum. é uma inflamação dessa membrana, são três membranas na realidade, que protegem o nosso sistema imunológico, nosso sistema nervoso central, e essa inflamação pode ser causada por como você falou, por um vírus, por uma bactéria, por um fungo e até por agentes como agentes químicos, né? Uhum. Dependendo do tipo de trabalho, você pode também contrair meningite por intoxicação de algum metal, de algum tóxico mesmo. Então, a meningite, ela é uma doença grave, né? Só que muitas vezes, dependendo do seu sistema imunológico, você passa por ali com sintomas bem tranquilos. Mas, de um modo geral, a gente costuma perceber assim, é uma dor de cabeça muito forte que surgiu do nada, eu tô tendo vômito, eu tô Uhum. convulsionando. Ninguém vai falar isso para você, a mãe que vai Sim, comentar, ela, né? Tá tendo sim. histórico de convulsão, rigidez da nuca. Como é que a gente vai sair quando a criança está com a nuca rígida? A meningite passa pelo pescoço, né? Pela nuca. A criança não consegue movimentar direito, ela fica meio Parece estar com enrijecida. torcicolo, né? Exatamente, não consegue Uhum. baixar, movimentar para lá. E você fala, filho, olha para a mamãe, ele vira com muita dificuldade. Se você percebe que tem uma rigidez, isso, né, para a gente dando dica para as mães como avaliar em casa. A criança pode evoluir com vômito, pode evoluir com diarreia também, né? A Uhum. criança muito pequenininha, muito chorosa, muito irritada, não consegue mamar, podem surgir manchas avermelhadas pelo corpo também. Então, assim, Febre também, doutora? febre, bem lembrado, Izzy, febre costuma ser alta, Uhum. né? Mas graças a Deus a maioria das meningites são virais e as virais podem ser menos letais, mas as mais graves mesmo costumam ser as bacterianas. Tanto é que 30% das crianças que são acometidas por meningite bacteriana vão a óbito. Tá. E E as vacinas, doutora? nós temos vacinas no SUS e no particular. A única vacina que nós não temos no SUS é contra a meningite B, contra o sorotipo do meningococo B. Essa só Tá. tem na rede particular. Mas todas as outras, ACWY, meningite C, a Haemophilus influenza, que pode causar meningite, pneumococo, Uhum. meningococo, tem na rede pública. Aí a gente pode fazer essas vacinas a partir de 2 meses de idade. A pentavalente é uma vacina que o bebê já recebe com 2 meses de idade, já tem uma proteção contra um tipo de bactéria que pode causar meningite. Então, assim, Uhum. a melhor solução sempre, Izzy, é a prevenção. Como a Perfeito. gente conversou no começo, a gente faz tudo direitinho, cuida do filho, tá? Mesmo assim ele adoece. Mas se a gente não cuidar, é pior. Com Então, certeza. o melhor caminho é prevenir. E se a gente tem vacinas disponíveis no SUS, então vamos vacinar, não custa, É isso né? mesmo. A minha pergunta era essa: como é que a gente previne as viroses, né? Primeiro o contato, né? Se a gente realmente entender que se a gente está com as viroses e a gente Sim, pode passar de uma forma muito fácil para o outro, que foi batido, esse assunto foi tão batido na época da sim, pandemia, né? Que é também um outro vírus, né? Que sim. enfrentamos aí, que perdemos pessoas Muitas. próximas, né? Então, que nos trouxe esse entendimento de que quando existe esse vírus e está aqui em casa, que a gente realmente cuide do outro também para que isso não se alastre com maior facilidade. Essa é uma forma de prevenir, né? Sim, Prevenir com que o outro tenha. Mas as vacinas, então, tá ali dica de ouro, né, doutora? É o sim. padrão ouro de prevenção, A né? vacina e a higienização.
né? A gente precisa lavar as mãos Perfeito, sempre. Ó, você viu que eu perfeito. passei a mão no rosto aqui várias vezes, É, né? E eu já toquei verdade, aqui, tocou aí, é. né? Então, assim, a gente passa muita mão no olho, no nariz, na É, boca, sem perceber. Então, isso, assim, a verdade. higienização, lavar sempre as mãos, como você falou, evitar contato com pessoas doentes. Se eu sei que o fulaninho lá tá doente, então não vou levar meu filho no aniversário, porque eu sei que ele pode ser transmitido. Uma boa alimentação, né? Nós também já falamos sobre isso essa É noite, Izzy. verdade, Se o doutora. meu corpo está bem preparado, ele tem mais força para combater qualquer germe, qualquer patógeno que Uhum. tiver contato com ele. Por que que várias pessoas, faleceram de Covid-19 e algumas nem tiveram sintoma nenhum? Fala assim, não, eu não peguei Covid. Você pegou, mas você teve a forma É, assintomática. verdade. Eu perdi meu pai há 3 anos atrás para Covid-19, mas o meu pai tinha duas comorbidades neurológicas, ou seja, ele estava mais predisposto a não conseguir combater esse vírus tão potente. Então, se Uhum. o seu organismo está bem preparado, com uma boa alimentação, horas de sono saudáveis, por que eu digo saudáveis? Não adianta você ficar 12 horas na cama fritando. Sim, É melhor acordando o tempo todo no sono, que não agitadíssimo. é de qualidade, É, né? É melhor você passar 4, 6 horinhas ali uhum. dormindo bem, num sono profundo para Descansando. recuperar. Então, assim, alimentação saudável, um sono de qualidade, atividade Atividade física, física. perfeito. Sim, eu sei que é difícil, que é desafiador, principalmente para a gente que é É, mãe, né? é. Mas a gente precisa fazer com regularidade, pelo menos 3 vezes por semana. Uhum. E nós merecemos os parabéns que nossos filhos fazem, né, Izzy? Foi É assim que a onde a gente se gente se conheceu, encontra, né? na academia. Nossos filhos fazem academia e é muito legal, né? Sim, Porque a Duda faz dança, faz natação, o João karatê, natação, sim. Maria Júlia natação, porque assim, eu sempre fui do esporte, da atividade física e sei o quanto isso A é importante. importância. Inclusive, já foi tema aqui do podcast também, com o Moisés, que é um educador físico, Sim. né? Então, assim, é importantíssimo a gente colocar na rotina das crianças e nossa também, né, doutora? Desde o começo, né, Izzy? Eu sempre falo para as mães, o Lucas faz futebol, né? Ele Sim, faz futebol, fala, filho, vai ser profissional, que a mãe vai só te acompanhar. exato. Porque assim, se você embute na rotina do seu filho, desde o começo, que ele precisa fazer atividade física, igual como ele precisa ir para a escola todos os dias, ele vai crescer fazendo isso com naturalidade. Não por uma obrigação no futuro, porque ele quer emagrecer, porque ele quer uma Uhum, estética boa, porque ele sim, sabe que faz parte é, do tratamento da saúde dele, né? Então, se a gente se alimenta bem, faz atividade física com regularidade, evita as coisas que fazem mal, né? O sim, fumo, assim, sim, os os excessos, vícios, de né, um os modo geral, vícios, é. né? Você Dorme acaba bem, fortalecendo o é, seu organismo para que ele consiga combater de uma forma mais tranquila e mais suave qualquer patógeno que tiver contato. perfeito, maravilhoso. Tá vendo, gente? Compartilha, curte, nos ajude nesse engajamento, porque assim, que importante a gente entender os sinais e sintomas de cada uma dessas viroses, não é mesmo? Para a gente entender ali quando é que a gente precisa procurar de prontidão e entender melhor o tratamento. Não é isso, doutora? Sim. Então, assim, agradecendo de novo também, né, Audionorte Saúde, muito obrigada. Poligastroendoscopia avançada, obrigada também, obrigada Lenoca Confeitaria e obrigada Feste Escova por estar essa noite aqui conosco. Muito obrigada. E, doutora, uma das coisas que sempre fica na dúvida, que eu acho que a gente vai entrar agora aqui nos mitos e verdades, Sim. né? Vai ser esse bate, porque assim, são as principais perguntas e as principais dúvidas. Mas muitas das vezes a gente entra, mas será que é verdade isso? Ou é um mito? Então, vai ser importantíssimo eu ouvir de ti Tá. se isso de fato procede ou não. E, ó, isso Então, eu vou te responder como pediatra e como mãe, tá? tá, perfeito, amei, maravilhoso, vai ser melhor ainda. Então, bora lá no nosso primeiro mito e verdade. Febre sempre é um indicativo de que é bacteriana, de que é uma infecção bacteriana. Não. A gente acabou de falar que dengue pode causar febre. Sim, a Dengue é gripe. um vírus, Perfeito, né? Rotavírus, vírus perfeito, pode causar febre. Não é não. Qualquer patologia pode causar febre. Seja por perfeito. vírus, bactérias ou fungos, Todas essas que a gente falou hoje podem podem causar causar febre febre. e podem ser virais, Sim, né? e pode ser febre alta. Sim, sim. Perfeito, é verdade. Quando chega ali 40 graus, Deus o livre. A gente já associa, né? Febre alta é sinônimo de bactéria, nem sempre. É. E você sabe que me veio um outro mito e verdade, que nem está Sim. escrito aqui, mas, por exemplo, quando a febre está aumentando muito e a gente não conseguiu fazer com que ela diminuísse com a medicação, tem gente que é a favor do banho
e tem outras pessoas que não são a favor do banho, né? Então, Sim. o que mais a mãe pode fazer nesse momento, doutora, para tentar baixar essa febre? Pode dar banho sim, sim, pode. Só não pode ser um banho gelado. É, Perfeito. nós duas provavelmente tomamos banho na nossa infância, nossos pais nos deram banho com água Gelado, minha gelada, né? amiga Com aqui, gelo assim, ainda, né? Ainda colocava álcool, Álcool, boa lembrança. né? Não sou tão velha. Mas minha mãe me contou. Pode dar banho assim com água morna. O que que acontece? Todo o antitérmico, quando você toma um antitérmico, nós adultos também, a Sim, temperatura se eleva um pouquinho. é Ela tá ali em verdade, dá um 38,5, picozinho. Uhum, sobe, né? Então, se essa febre já chegou a 39 graus, que é uma febre alta é acima de 39. tá. Chegou a 39, e se eu for dar um antitérmico, ela vai subir um pouquinho mais. Então, o que que eu vou fazer? Eu levo essa criança para um banho. No chuveiro elétrico mesmo, água morna caindo na cabecinha dela ali uns 5 minutinhos. Tá. Aí vai baixar um pouco a febre, aí em seguida eu dou o antitérmico. Então, assim, o banho ainda é, sim, uma boa saída. Ah, eu vou dar banho no meu filho de madrugada. Eu prefiro dar banho de madrugada do que levar para urgência de madrugada, É, né? Mas quando é uma criança muito pequenininha, você pode tentar fazer compressas frias. Aí pode ser fria, né? Com a botar água aqui da torneira na no corpinho, testinha, na aqui, né? axila, Tá, no pescoço, na virilha, nas dobras de um modo geral. tá. Mas você pode tentar resfriar assim o seu organismo. Hidratação. Se a criança está desidratada, a temperatura é elevada. Então, muitas vezes, essa febre está mais alta porque essa criança está desidratada. Então, tenta hidratar seu filho. E, claro, tem que descobrir a causa da febre para a gente tratar a Perfeito, causa da febre, não só dar o antitérmico. Mas se eu não tratar a causa, a febre vai voltar, né? perfeito. Vai ficar ciclando, né? Sim. Aquela febre. Passou o efeito No do antitérmico, antitérmico, volta volta a de novo. febre, sim. Doutora, febre é a partir de 37,5. 37,8. 37,8. 37,8. Aí Sim. quando chega a 37,8 já dá o medicamento. Porque tem também profissionais que também falam assim, deixa chegar em 38, Sim, né, ponto alguma, para dar um sim, medicamento. O sim. que você acha disso Porque também? a febre é um sinal que o seu organismo está respondendo, ele está reagindo, ele está tentando combater aquele patógeno. Então, se você dá logo o antitérmico, você pode estar impedindo ele de fazer aquilo que ele está tentando fazer. Então, eu não sou contra, não. Eu parto dessa vertente. Você pode esperar até 38 graus. Dá um banho, Uhum, hidrata essa criança. Eu tenho uma paciente que ela é formidável. Ela, assim, toda natural. Ela evita as medicações medicamentos. alopáticas o máximo que Uhum. ela pode. E ela tratava as febres da filha dela com peito. Ela falou, doutora, tá com Ah, febre, o que que eu faço? Eu dou o dá Tileno? Não, peito. vou dar o Ah, peito. E aí a febre baixou, nem chegou a tomar um antitérmico. Então, é febre acima de 37,8. Me perdi. febre a partir de 37,8. E a partir de que momento a gente é indicado tomar o antitérmico? Assim, pode tomar a partir de 37,8, que é Uhum. considerado febre. Não precisa tomar no estado febril, mas eu também posso esperar até 38. Perfeito. Não, é porque eu sou a louca de medo de subir, sabe? E Assim, acabar causando uma convulsão. eu Sim, tenho, eu acho que uns 3 termômetros lá em casa. É um da testa, é o daquele outro que vai aqui, sabe? Então, que sim. às vezes eu não confio nenhum e nem outro. Ah, ele que ótimo, né? Nenhum, eu vou aqui, eu testo esse, aí depois eu testo esse aqui. Mas eu falo assim, chegou em 38, eu acho que é o meu limite da calma. De não dar alguma coisa, sabe, doutor? Então, assim, não tá tão errado, né? Chegou no Não, 38, não, você vou está pro certa. antitérmico. E outra coisa assim também, Isa, a gente precisa respeitar muito cada família, né? Sim, Você claro. falou no comecinho, atendimento humanizado. A humanização do atendimento é isso, é É, você que você respeitar falou, os fala importantíssimo. conceitos, respeitar a cultura daquela família, né? Perfeito. Então, assim, essa família não se sente confortável em deixar essa temperatura Uhum, subir um pouquinho mais, então dá logo um antitérmico para acalmar o coração dessa mãe, que precisa que com essa mãe esteja certeza, bem para com que ela cuide certeza, do seu filho. com Então, certeza. assim, cada caso é um caso, Cada né? caso é um caso. Sim, Nossa, que sim. perfeito a tua fala agora, é isso mesmo. Outro mito e verdade, doutora. Catarro verde pede antibiótico. Não, não. Ih, esse catarro tá verde, ih, certeza que tem que entrar no antibiótico. Você sabe que é comum, eu vou falar e você vai se identificar. Uhum, Quando a criança acorda, que ela tá gripada, né? tá. A secreção nasal, a secreção que sai pela boca, costuma ser de uma coloração um pouco mais forte pela manhã. E ao longo do dia, parece que essa secreção vai clareando, o É, catarro vai clareando. verdade. Porque à noite a gente higieniza menos. Você tá dormindo mais tempo, você acaba levantando. Claro, você Verdade. levanta milhões de vezes para ver o filho, Sim. mas não é a mesma higienização durante o dia. Então, Uhum, aquela secreção fica acumulada e ela pode ser esverdeada pela manhã e ao longo do dia ela vai clareando. tá, Então, nem sempre catarro verde, nem sempre é tá. sinônimo de antibiótico. Às vezes pode ser sim, mas nem Perfeito. sempre. Maravilha.
tosse persistente quer dizer que a virose ainda persiste no corpo? Não necessariamente. As viroses podem causar, por exemplo, uma irritação na faringe, né, na garganta, Sim. né? E aí essa pessoa pode evoluir, tipo, passou o ciclo do vírus, ela não tem mais sintoma nenhum, não tá mais com febre, não tá mais com secreção, tá comendo bem, se alimentando bem, tá ativa, só ficou uma tossezinha residual. Quando eu falo residual, é uma tosse esporádica, uma tosse que Seca, né? Uma tosse seca, irritante, que assim, é de vez em irritativa. quando, que não Uhum. atrapalha o cotidiano, não impede a qualidade do sono, nem da alimentação. Isso não quer dizer que ela ainda esteja com o vírus, ainda esteja transmitindo o vírus. Pode ser aquela tossezinha residual que o organismo está tentando se recuperar, Ah, assim, está se recuperando, mas não é mais transmissível, é isso que eu quero falar. Não tem tá. mais risco de transmitir. E tem muitas viroses, assim como, por exemplo, o coronavírus, ele deixa essa tosse persistente, né? Demora a passar, né? Demora a passar, Sim, é chata, é sim. irritante mesmo, é essa tosse seca. E eu lembro até de vários memes da internet, fala assim, aí tem o bolo, a velhinha, minha tosse tá completando um ano, né? Um ano que tá Ai, ali comigo. Jesus. Agora, assim, tudo bem ficar uma semana, 15 dias, mas se persistir mais do que isso daí, essa tosse, né, a tosse à noite, mesmo que seja assim esporádica, eu acho que eu preciso Investigar, procurar sim, investigar, né? vale a pena, porque pode ser que nem seja mais daquele quadro, Sim, já pode ser seja, uma alergia. sim, e como você falou da Covid-19, as pessoas ficaram muito sequeladas de Covid-19 e elas nem sabem, nem têm noção, elas não conseguem relacionar que muitos sintomas que elas apresentam hoje estão relacionadas a sequelas da Covid-19. Então, sempre vale a pena investigar, né, Izzy? Eu Perfeito. faço puericultura no meu consultório. O que que é a Uhum, puericultura? É a consulta de acompanhamento com o pediatra, né? É uhum. uma consulta que só o pediatra faz para acompanhar o crescimento e desenvolvimento da Desenvolvimento. criança Perfeito. mensalmente nos primeiros meses. Eu sempre falo, a melhor puericultura é aquela que a mãe vem, tira todas as dúvidas e fala, ó, seu filho tá ótimo, examinei, tá tudo bem, vamos manter as condutas. E eu vou Aham. só orientando, prevenindo, tentando, né, ir lá um pouquinho na frente. Essa é a melhor consulta que existe, é você chegar no médico para fazer o seu check-up, seu checklist e dizer, tá tudo bem, mantenha, ou vamos ajustar. Uhum. Porque, infelizmente, a prevenção, ela não existe muito, né? As pessoas Ah, tendem a procurar o especialista quando já está com algum problema. Então, se você previne, se você vai antes, você evita, né, os problemas. perfeito, perfeito. Gripe e resfriado são a mesma coisa? Eu acho que essa você já Já, respondeu que lá não, atrás. Que não. não, que apesar de, né, serem Sintomas parecidos, os parecidos. sintomas, um é mais grave, né? Que Sim, é na são vírus gripe, diferentes. vírus diferentes Sim, também. Perfeito. E o resfriado pode virar uma gripe, sim, né? Pode, não é que evolua para uma gripe, é porque ele pode pegar a gripe logo em em seguida, seguida. pode, pode. Perfeito. A gripe, ela, na evolução dela, ela pode favorecer ou evoluir para uma pneumonia? Pode, pode. Porque a gripe é uma doença viral, né? Uhum. Então, como a gente já havia falado, o vírus pode baixar a imunidade, né, dessa pessoa. A gente está falando aqui de criança, né, dessa criança, e ela evoluir sim com uma infecção bacteriana, uma otite, uma amidalite, uma sinusite e uma pneumonia. Então, a gripe, se ela não for bem tratada, bem conduzida, ela pode abrir as portas para que esse organismo evolua com outras patologias, como a infecção bacteriana, como a pneumonia. Ó. Que também pode ter pneumonia viral, né? Sim, Mas, verdade. mas pode evoluir sim com pneumonia. E aí os sintomas são ainda mais acentuados, né? Mais Mais intensos, intensos. sim. E aí, geralmente vem acompanhado de um desconforto respiratório, aquela Uhum. tosse que não deixa a criança dormir. Quando a gente fala em desconforto respiratório, Isa, não é só a frequência da respiração, né? Sim. Que a gente chama de taquipneia, não é só aquela respiração acelerada. Você percebe o movimento de asa de nariz quando a criança respira, Uhum. marca as costelinhas na frente e atrás. Sim. Esse espaço aqui que a gente tem, que a gente chama de fúcula, acaba afundando Uhum. na respiração. Então, a dificuldade para respirar. E você percebe que não é uma dificuldade do narizinho que está obstruído. A criança puxa o ar e é uma respiração, às vezes, que é muito mais lenta, não Uhum. necessariamente rápida. Então, Uhum. vem um desconforto respiratório, uma febre mais intensa, a criança fica mais prostrada assim. Sim, com mais dificuldade para se alimentar, fica ali jogada pelo sofá, mas nem toda pneumonia precisa de tratamento hospitalar. Dependendo da situação clínica, do estado geral da criança, a gente consegue tratar em casa. Perfeito. Eu já vi todos esses sintomas no meu João. É desesperador. É, E assim, é importante, doutora, a gente entender nesse quadro quando que a mãe de enxergasse uma coisa e falou assim, não,
é urgência. Você precisa correr na madrugada e Não você posso precisa esperar. ir, não posso esperar. Ou é algo que eu vou falar assim, não, vou esperar amanhecer para falar com a pediatra do meu filho, Sim. né? Então a gente entender essa linha tênue aí, eu acho que é importante a tua fala também para esses pais. Porque, por exemplo, o João, quando ele estava com todos esses sintomas que você acabou de falar, costelinha aparecendo, aqui afundando, né? Ele não falava uma frase sem ter que parar de respirar para respirar, né? Então ele falava: "Mamãe, a gente vai lá no agora, né? Então assim, ele não conseguia formar uma frase inteira sem Sim. parar para respirar, né? Então isso tudo aí na hora eu já notei essa gravidade e fomos de madrugada pro Sim. hospital, Sim. né? Para É. urgência. Tem situações, Izzy, que realmente a gente não pode esperar. No horário, o dia, tem que levar mesmo. O desconforto respiratório, né? Um dos principais sintomas. Você vê que a criança está com dificuldade para respirar. Febre alta persistente, essa febre acima de 39 graus que você não consegue controlar em casa. Doutora, tem 4 horas que eu dei antitérmico, eu não posso fazer o outro antitérmico. O que É. que eu faço? Leva para urgência, porque se essa febre Aham. for aumentando, 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 essa criança pode convulsionar, Sim. né? Aquele vômito persistente que você já deu o antiemético que você tem em casa, prescrito pela sua Uhum. pediatra, como fazer. Você está dando, ele está vomitando o próprio medicamento, você não está conseguindo controlar o vômito, se a criança não consegue beber um soro, tomar uma água porque está vomitando, aquela diarreia persistente, bebeu água, evacuou, comeu alguma coisa, evacuou, está o tempo todo no banheiro, essa criança vai desidratar, vai desnutrir, o quadro vai agravar. Convulsão, Uhum. se é uma criança que não tem uma patologia neurológica que se espera uma convulsão, como uma Sim. epilepsia, convulsionou, leva para urgência. Ah, mas quando eu cheguei lá já tinha parado a convulsão, que a maioria é autolimitada. Mas Uhum. leva, na dúvida, leva, né? Um trauma, a criança caiu, bateu a Bateu a cabeça. cabeça, vomitou, convulsionou, perdeu a consciência, você percebeu algum achatamento no crânio, ou drenou algum líquido do ouvido, ou a criança caiu e não está conseguindo movimentar um dos membros. Leva para urgência. Criança que está muito prostrada, está ali largadinha no sofá, não tem ânimo para levantar para comer, não tem ânimo para brincar. Você Pra sabe que você brincar, fala tanto da importância do sim, brincar, né? Você sabe disso, a importância. Não quer brincar? Alguma coisa está tá errada, né? errada, é E a verdade. criança muito pequena, né? O bebê que não consegue falar, se expressar, um choro irritativo. A gente que é mãe sabe a diferença Sabe do a choro, diferença, é né? verdade. Criança muito irritada, muito chorosa. Criança que recusa o seio materno, isso é um sinal de gravidade. Então, tem Perfeito. situações que realmente não podem É esperar. alerta para Sim, de procurar logo a urgência. urgência. Sim, sim. Perfeito, doutora, muito obrigada. E tem uma outra aqui muito legal, porque essa daí eu lembro da minha avó, né? Tomar friagem causa gripe? Sereno. Sabe aquela história assim? Não, tá no sereno, 18 horas começou o sereno, volta para casa, porque vai gripar. Mito ou verdade, doutora? Mito, mito. Mas eu vou defender as nossas avós também, Sim. porque tem um fundo de verdade. O que que acontece? Eu sempre falo, criança saudável pode pegar sol, deve pegar sol, pode tomar Aham. banho de chuva, é tão É tão gostoso, né? gostoso, é verdade. Pode tomar banho de rio, deve ter contato com a natureza, porque o É. que causa gripe, por exemplo, não é a água da chuva, é o vírus, Uhum, né? já entendemos isso. Então, É. tipo, se a minha criança tá saudável, ela pode sim pegar esse friozinho da noite, né? Pode jogar uma bola se for um, né, um condomínio ali, uma coisa mais segura. Mas se eu já estou. Porque os vírus, de um modo geral, eles têm um período de incubação. Uhum, Você entra em contato e não necessariamente você vai adoecer no mesmo dia, né? Você certo. tem mais ou menos ali 4, 5 dias para manifestar sintoma. Passou desse período, não manifestou, não vai manifestar mais. Mas se nesse período eu for, por exemplo, uma piscina, que Uhum, ali é choque térmico, né? Eu saio do sol, caio na água fria, sabe? sim. Isso pode ser o gatilho para eu desenvolver uma gripe, para meu filho gripar. Então é muito comum, depois foi para a piscina, gripou, mas não foi a água da piscina, já Sim, estava com um vírus, dá para entender. entendeu? Então, assim, se o seu filho está bem, deixa ele lá pegar a friagem, não tem problema. Sim, Mas ele pode, sim, logo em seguida manifestar um sintoma, porque coincidentemente ele já estava com vírus e ninguém sabia porque ele não manifestava sintoma. Na perfeito. dúvida, deixa o filho ter contato com a natureza, depois a gente vai. Vai vendo ali, né? Né, Não, porque esse contato com a natureza é fortalece o fundamental e sistema fortalece, é imunológico, né? verdade. Isso, Banho de isso é uma chuva, é das uma causas, delícia. sabe, Izzy, porque hoje nossos filhos adoecem muito mais do que nós Com adoecíamos no passado, certeza, com né? certeza. O estresse, a correria, o dia a dia, tudo isso baixa a nossa imunidade, a alimentação inadequada, É, né? Eu lembro, eu fui criança no interior, queijo e presunto não tinha todo dia na minha não, casa, porque é difícil chegar no interior. E quando chegava era muito caro. Hoje eu também nossos filhos. morava em casa e no interior, Então. né?
hoje nossos filhos têm todo dia, se quiser, um café da manhã, alimento ultraprocessado, É. né? A gente sabe que não é saudável. Então, nossos filhos não têm contato com a natureza como a gente Mora tinha. em prédio, né? Os meus Então, moram em prédio, né, é eu também. verdade. Então, tudo isso enfraquece o nosso sistema imunológico. Sem dúvida nenhuma. Então, quanto mais contato com a natureza, e foi um Sim, dos assuntos que eu realmente coloquei bastante, é o contato com a natureza, a sim, necessidade do contato com a natureza. Tem até um artigo que estava falando sobre a falta do contato, que nós, é até a síndrome da falta do contato com a natureza, né? O que que sim. traz para o organismo, que hoje é o que realmente muitas crianças vivenciam. Os parquinhos hoje, quando você vê, é muita coisa de plástico, né? É aquele parquinho ali isolado de árvores, é no meio de um solão, né? Sim, Então é isso que muitas vezes a gente vivencia. O shopping verdade. center, né? É Então, quanto verdade. mais contato com a natureza ao ar livre nossos filhos tiverem, com Com certeza certeza. melhores serão para o desenvolvimento deles. E sorvete, doutora? Pode tomar sorvete gripado? Olha, uma fonoaudióloga me perguntando isso, né? Tive que perguntar porque era uma das dúvidas. Olha, se eu estiver Sorvete. falando alguma coisa errada, você me corrige, tá? Ai, Você tem muito bom. autoridade para isso. Então, um sorvetinho de vez em quando não faz mal para ninguém, Maravilhoso, né? né? Mas se eu estou gripada, com a minha garganta inflamada, com a minha amígdala inflamada, minha orofaringe inflamada, o gelo queima, É. né? Não é só o calor que queima. Então, se já está inflamada, eu vou colocar um gelinho lá, vai queimar um pouquinho mais. Então, Uhum. não é benéfico, não vale a pena expor essa criança a um alimento muito frio quando ela tá gripada, ou na dúvida, se tiver com a garganta inflamada, é melhor não dar. Melhor, Sim, realmente, pior ainda piora. se tiver com a garganta inflamada. Sim, E a gente já falou desse, que é beber água, se de fato ajuda a sim, combater a gripe, e é uma verdade verdadeira essa, absoluta, né, doutora? absoluta. Perfeito. Você viu como passou rápido a nossa conversa? Ai, Passaria o resto da noite verdade. aqui. Olá! Passaria muito mais tempo aqui conversando contigo, porque assim foi muito sensacional. Para mim, que sou mãe, cheia de dúvidas, ver os nossos filhos doentes não é nada agradável. De fato, eu sou aquela pessoa mais Sim, ansiosa, e por isso que eu falei do medicamento, porque eu tento fazer com que as coisas fiquem mais amenas o possível, o que eu puder fazer em casa, para que eu não precise correr para uma urgência. Eu sempre fico ali nessa linha tênue que eu falei do e agora? Eu corro, não corro, fico em casa. sim, Então, assim, alivia o coração, sabe? Te ouvir falar e entender um pouquinho mais do que a gente pode fazer, ou no momento em que a gente tem que realmente procurar ajuda de prontidão. E, de fato, em qualquer dúvida, manda uma mensagem para a pediatra, sim. né? Não é verdade? Então, assim, foi muito bom te ouvir. Eu tenho certeza que muitos papais, mamães, titio, titias, quem convive com criança vai estar com o coração um pouquinho mais aliviado e vai estar mais atento ao sintoma do filho em casa para procurar ajuda de prontidão, sem dúvida nenhuma. Muitíssimo obrigada, doutora. Obrigada por ter participado e por compartilhar tanto conhecimento com a gente nessa noite. Ô, Isa, eu que agradeço o convite. Você é uma profissional maravilhosa. Ser entrevistada por você, para mim, é um prazer. E eu confesso que cheguei aqui um pouquinho nervosa, mas você me deixou tão à vontade que, de fato, a gente poderia passar a noite inteira aqui conversando. Um bate-papo gostoso Sim, mesmo. porque informação é poder, É né, Isa? Se a verdade. gente se informa, a gente sabe como agir naquele momento, ou pelo menos a gente fica um pouquinho menos tenso, porque já tem uma orientação, né? Já sabe mais ou menos o caminho das pedras. E eu queria aproveitar a oportunidade, Isa, e te pedir licença para Sim. divulgar, né, para os seus seguidores. Que agora, no dia 1º e 15 de junho, eu e a Daniele Moura, a Doula, vamos estar fazendo um curso aqui em Belém. Na verdade, esse curso já existe. A gente já teve 2 edições, agora é a terceira. É um curso teórico e prático que a gente Tá. ensina na teoria e na prática aos pais e toda a rede de apoio como socorrer uma criança no momento de urgência. A Daniele Moura fala sobre os cuidados com o recém-nascido, ensina os papais Aham. como trocar uma fralda, como dar um banho, como fazer o corte das unhas, que são coisas básicas que Sim, os pais mas de primeira que. viagem não têm Sim, noção, né? sim, verdade. E eu entro para falar sobre os perrengues. Tua criança caiu, o que que você deve fazer? Convulsionou? Afogou? Criança que está mamando, ela pode se engasgar no seio Uhum. materno. Não é só a criança que está na introdução alimentar. Minha criança caiu, bateu a cabeça, parou de respirar. O que que
que eu posso fazer de imediato para socorrer o meu filho, para salvar o meu filho até o socorro médico chegar. Porque você sabe que Perfeito. demora a chegar a Nossa, que ambulância, importante. né? Você Aham. demora a chegar no hospital. E o que você faz naquele momento, de forma imediata e de forma correta, você pode salvar a vida do seu filho, Sem né? dúvida O nenhuma. meu esposo, um dia eu estava tomando banho, ele estava almoçando na sala com a minha mãe, com os meus 2 filhos, e meu filho engasgou com comida. E quando eu cheguei lá, ele já tinha desengasgado, porque ele já sabia a Oh, manobra de desengasgo. São manobras simples que a gente pode aprender e pode fazer dentro de casa e você salva seu filho, né? Mas tem que saber fazer de forma correta. Então a gente ensina de então uma vai forma ser muito ensinado didática. nesse curso. Sim, a gente ensina na teoria e na prática como agir, as técnicas de como agir para salvar o seu filho ou qualquer outra criança que Nossa, passa dá mal mais perto de você. informação, doutora. Sim. Onde vai ser? Quando vai ser? Vai ser do dia 1º? Sim, a gente vai ter 2 edições. Vai ser no Tá. dia 1º de junho e no dia 15 de junho, dentro do Shopping Boulevard. Vai ser um curso que ocorre pela Olha manhã. só, dentro do Shopping Boulevard, Sim, gente. ocorre Aham. pela manhã. As inscrições já estão abertas. A gente até abriu o nosso Instagram, o meu é da Daniele Moura, as Uhum. inscrições hoje. E quem quiser, né, aprender um pouquinho de como salvar o seu filho, né? Porque a gente sempre fala, igual seguro de carro, eu não quero usar, Uhum. mas se eu precisar, tá ali. Então é um curso que a gente traz na teoria e na prática como ensinar a socorrer uma criança que passa mal perto de você. Que maravilha, com certeza. Então abriu as inscrições e tá lá um link, é um link no teu Link Instagram? tá no meu Instagram, @marianapediatra, e da O Daniele. Cauê vai colocar aqui na Preciso edição. procurar lá É, direitinho ele para. vai colocar o teu Instagram para divulgação e o link, Sim, esse link é importante, gente. Então, no Shopping sim. Boulevard, no dia 1º e no dia 15 de De junho. junho, e já estão abertas as inscrições. Sim. Vagas limitadas, pelo jeito, Sim, então, né? sim, com certeza. Na verdade, é um workshop que a gente está Uhum. trazendo. Ano passado nós fizemos 2 edições, agora é a terceira. E nesse workshop de cuidados com recém-nascido e primeiros socorros infantis, vai ter também uma dentista que vai estar falando sobre os traumas odontológicos e uma clínica que vai estar falando, clínica de vacinação, que vai estar falando sobre os efeitos adversos, os possíveis efeitos adversos das vacinas, para acalmar o Maravilha. coração das mamães. Então, ótimo, gente, maravilhoso. Essa informação não poderia faltar aqui, Ah, obrigada pelo porque de espaço, Izzy. fato é importante para quem mora aqui em Belém, gente, Sim, participar, se inscrevam tão quanto antes aí, né? Que as inscrições já estão abertas e sim, certeza que acaba rápido essas vagas, hein? Vamos lá. sim, sim. Muito obrigada, doutora. E até a parte 2, porque eu gostei desse segundo tema aí, Ah, hein? que Tipo bom. assim, aconteceu alguma coisa, o que que a gente faz? Então, assim, muito legal. Já me deu aqui, bora anotar, Cauê, trazer a doutora Mariana Com aqui prazer, numa venha segunda. sim. Depois do curso. Vai ser novidade lá no curso. Depois do curso, a gente traz ela aqui de novo, não pode escutar, pode falar. E eu quero a sua participação sempre conosco. Não esqueça. Curte, compartilha, nos ajude nesse engajamento e até a próxima, até o próximo episódio, até a próxima segunda. Muito Tchau. obrigada, Izzy.